Olá, graça e paz. Estou aqui para trazer uma mensagem para os irmãos e eu te convido você a abrir a sua Bíblia, o texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 12 ao 18, que diz assim: Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Se desvanecia quer dizer desapareceria. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos por espelho a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Queridos, diante desse texto, dessa palavra, e o texto base é o último versículo que eu li, 2 Coríntios 3, versículo 18, ele nos traz algumas reflexões sobre a palavra de Deus, também pensando de como que Paulo aqui está expondo o texto e nos mostrando as dificuldades, os problemas que eles vivenciaram naquela época, de poder trazer Cristo às pessoas, à luz da Bíblia, porque Paulo naquele tempo não havia um Novo Testamento, ele tinha que explicar diante do Antigo Testamento. E havia muita dificuldade, porque a religiosidade na época ela era muito forte. Então os rituais do culto judeu eram muito inseridos ainda dentro dos cultos cristãos. E Paulo o tempo todo precisava falar, trazendo Cristo à luz do Antigo Testamento, mostrando a nova aliança que em Jesus ele fez com a igreja. Então, trazendo para os nossos dias hoje, a mesma dificuldade que Paulo deve ter passado naquela época, nós hoje estamos vivendo. É um tempo hoje muito difícil que nós estamos vivendo, um tempo onde o certo é o errado é o certo, e as famílias tradicionais elas têm sido muito atacadas por essas ideologias nefastas, que têm atingido a nossa sociedade. E o objetivo dessas ideologias é sempre destruir, os valores familiares eternos que a palavra de Deus nos ensina. E é diante desses desafios, querido, que nós precisamos nos posicionar do lado correto que a palavra de Deus nos ensina. E por isso precisamos conhecer essa palavra, para que nós possamos ser agentes de transformação, transformando aqueles que andam próximo de nós, a nossa família principalmente. E enquanto eu li esse texto, meditando sobre esta passagem, e trazendo para as famílias, e eu me fiz alguns questionamentos. Temos verdadeiramente refletido a glória de Deus? É uma das perguntas que eu fiz para mim. O que nós temos refletido para os nossos familiares? E é sobre isso, querido irmão, querido amigo, que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que nós possamos fazer essa reflexão juntos. E o texto que eu li é interessante, que Paulo, no versículo 14, Paulo está relatando ali da antiga aliança, da glória da antiga aliança com a glória da nova aliança. E para explicar um pouquinho para os irmãos e amigos, a velha aliança ela foi um código de leis e ela foi escrita em tábuas de pedra. Ou seja, essa lei foi escrita fora de nós, na antiga aliança. Já na nova aliança, é a própria palavra de Deus. E ela está escrita em tábuas de carne, querido, escrito no nosso coração. E o mais interessante que é escrito com o sangue do Cordeiro. Ou seja, querido, está dentro de nós. E pensando nisso, diante dessas verdades, será necessário remover tudo aquilo, querido, que atrapalha a nossa relação com o Senhor, para que nós não só cresçamos no conhecimento da palavra, mas principalmente alcançamos os nossos familiares. No verso 16, é informado que somente quando o véu é removido que temos a possibilidade de nos rendermos a Cristo. Então, queridos, remover o véu nesse texto pode significar como se fossem as escamas que caem dos nossos olhos. E eu lembro de quando Paulo se converteu e
Quando Ananias esteve lá com ele e ali ele orou e as escamas caiu dos seus olhos, caiu para que a luz da verdade penetrasse no seu coração e na sua alma. Quando o véu é removido, nós somos retirados do reino das trevas para o reino de Cristo, queridos. Quando o véu é removido, passamos a ter uma nova mente em Cristo, uma nova vida, novos hábitos, novas inclinações. E essa verdade é necessária, ela precisa ser visível na nossa vida, para que os nossos familiares desejem conhecer Jesus. E, consequentemente, queridos, ao esse véu cair dos nossos olhos, retirado, a nossa visão seja aberta, nós precisamos também buscar esse relacionamento com o Espírito Santo do Senhor. O verso 17 fala isso, fala da nossa relação que nós precisamos ter com o Espírito Santo. E essa relação que nós temos com o Espírito Santo vai nos levar a um nível, queridos, de libertação, de plenitude, nunca antes experimentado. Então, queridos, precisamos sim, dia após dia, como o texto fala, retirar o véu, buscar essa relação com o Espírito Santo, para que possamos crescer no conhecimento e na verdade em Jesus Cristo, para que as nossas famílias possam enxergar isso. E entrando agora no texto base da nossa meditação, que é o verso 18, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e somos transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É interessante nesse versículo que Paulo fala, e algumas Bíblias faz uma relação do espelho. Paulo faz uma analogia muito interessante para que nós possamos pensar, e eu trago também essa analogia para as nossas vidas. Deus, ele nos comparou como espelhos, porque Deus procura pessoas que possam refletir a glória dele nesta terra. E para que nós possamos refletir essa glória de Cristo, precisamos tomar algumas atitudes. A primeira atitude que eu acho e eu encontro no espelho, precisamos ser espelhos descobertos, querido. Se você observar, se a gente colocar um pano em cima do espelho, o espelho não vai refletir mais nada, não vai ter mais nitidez, você não vai conseguir ver. Na verdade, você só vai conseguir ver o pano. Trazendo para a nossa vida espiritual, é como se nós tivéssemos colocado uma máscara, algo que tampasse. E muitas das vezes, querido, nós até nos escondemos atrás dessas máscaras, para muitas das vezes passar uma imagem que não é aquela realmente de quem nós somos. Isso acontece constantemente na nossa família. Porque muitas das vezes nós em casa também, com a nossa família, com os nossos familiares, com tanta coisa que nos acontece, deixamos que muitas das vezes os problemas nos afetem, nos ataquem, e nós às vezes colocamos máscara e às vezes fingimos que está tudo bem em nossas vidas. Mas o que a palavra nos ensina é que nós devemos retirar, estar descobertos, né? E colocar diante de Deus as nossas fraquezas, aquilo que nos tem atrapalhado, para a gente não ficar com máscaras, tirar as máscaras. Segundo, precisamos ser espelhos limpos. Para refletirmos, querido, uma imagem, o espelho precisa estar limpo. Você já experimentou você estar num banheiro, você está tomando um banho de água quente e quando você olha no espelho, o espelho está todo embaçado? É mais ou menos isso. É impossível a gente ter uma nitidez de reflexão, porque o espelho ele está embaçado, não nos mostra a nossa imagem nítida. E é isso que acontece conosco muitas das vezes. E o agente que o Senhor usa para que haja essa limpeza, para que a gente fique nítido, para a gente que tira o embaçamento, chama-se o Espírito Santo do Senhor. E esse Espírito Santo, através dessa busca que nós temos com Ele, aí nós, dia após dia, entramos nesse processo de santificação. E a santificação é o contínuo remover de manchas em nossas vidas. O plano de Deus é para aqueles que foram convertidos em Cristo e libertos por Ele, chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Em Colossenses 3, versículo 10, diz assim a palavra: e se revistam do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, querido, precisamos nos revestir todos os dias, buscar esse Deus, conhecer essa palavra, para que esse conhecimento nos transforme dia a dia à imagem do nosso Criador. Mas terceiro, precisamos ser espelhos que estejamos sempre próximo da luz.
A nossa vida, querido, é como uma gangorra. Tem momentos que nós estamos por cima, temos momentos bons, mas também temos momentos ruins. O que nós não podemos permitir é se afastar da luz que é Jesus. Porque nós, como os espelhos, precisamos da fonte da luz. Porque quando a luz reflete no espelho, a imagem é mais visível, clareia, a imagem fica mais sobressalente. Deus deseja que a sua luz seja refletida em nossas vidas e que nós possamos ser faróis para aqueles que andam em trevas neste mundo. À medida, querido, que nós refletimos a imagem de Cristo, somos transformados e nos tornamos cada vez mais parecido com Ele. Que assim seja a sua vida, seja a minha vida. Que nós possamos ser espelhos que reflitam a luz de Cristo, dia após dia. E eu quero concluir esta meditação, essa breve palavra. Que esse, querido, deve ser o nosso maior objetivo. Sermos cada dia mais parecidos com Jesus para a sua glória. Refletir essa glória aonde nós estivermos. Que possamos ser espelhos limpos em nossa casa, na escola, no trabalho. Principalmente, querido, na nossa casa, na nossa família. Que é o local que a gente deve testemunhar sempre. É o local mais difícil para nós. Como agentes transformadores que precisamos ser, queridos, para marcarmos essa geração de hoje. Porque Deus nos chamou nesse tempo para sermos agentes transformadores. Que sejamos refletores da glória de Deus. E eu falo para você, principalmente na nossa casa. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém.